eu sou Verusca Goiking e esse é o programa Como Viver de Renda Fixa, como sempre com o nosso super especialista Roberto Indec, analista-chefe da Rico Investimentos. Tudo bom, Indec? Tudo bom? Tudo ótimo. Como foi aí de pré-carnaval? Pré-carnaval com uma filha pequenininha não é bem pré-carnaval. Não foi, não teve nenhum confetinho. Zero Nem confetinho. no carnaval. Provavelmente nem no carnaval. É que ela tá pequenininha Tá ainda, né? pequenininha. Quanto tempo tem sua filha? 9 meses. 9 meses. É uma princesa. O ano que vem talvez já role um bloquinho infantil pra você. Talvez. Esse ano é dar um retiro. Um retiro, o carnaval para descansar. Mas nem tudo é festa, não dá pra gente pensar em gastar toda a grana aí em cerveja e bagunça no carnaval. Tem que guardar um pouquinho para investir. E a gente tem uma pergunta aqui que chegou pelo e-mail do Juarez Aparecido, que ele fala justamente sobre essas pequenas quantias, né? Ele diz que tem R$5.000 e quer saber qual é o melhor investimento para renda fixa e que ele está inclinado a fazer uma LCA, só que ele acha que o retorno ainda é muito demorado e quer saber o que você sugere. Para quanto tempo essa operação dele? Ele coloca aí? Não, ele não coloca, só que ele diz que está achando demorado, que talvez não compense, porque a LCA é isenta de imposto de renda, Exatamente. Né? Então tem essa vantagem. E por que a gente pergunta o prazo, né? Porque sempre antes da gente entrar em algum tipo de investimento, é sempre necessário o investidor conhecer o prazo, né? Por quê? Porque ele vai precisar daquele dinheiro, talvez, para um mês depois, talvez para 3 meses depois, possivelmente para 2 anos, enfim. É sempre importante você colocar um objetivo, né? Eu mesmo tenho uma prima minha no Rio de Janeiro, ela sempre pede algumas consultas particulares, e ela estava conversando sobre os títulos do Tesouro, se seria momento de sair dos títulos do Tesouro Selic, porque ela quer entrar em alguns ativos que têm uma performance um pouco melhor, mas pelo outro a gente tem que colocar também essa questão da necessidade de utilização dos recursos, né? Para as pessoas que precisam daquele chamado dinheiro de emergência, sem dúvida alguma o Tesouro Selic é uma das melhores opções, não tem como fugir dessa regra pela questão da liquidez diária, né? Esse acho que é o ponto principal a ser colocado aqui. Agora, claro que tem outras opções muito melhores do ponto de vista de rentabilidade e também sendo investimentos conservadores do que o Tesouro Selic. Certo. A LCA para ele não seria uma Não, boa opção? A LCA ela pode ser uma boa alternativa, aliás, é uma alternativa muito interessante. Qual que é a taxa? 94 que ele colocou? Ele não colocou a taxa, só falou que tem R$5.000 e ele acha que vai demorar muito para ele conseguir resgatar, ele não deu mais informações. Então, isso é outra questão, né? A gente tem que observar bastante as taxas de investimento, né? Se a taxa de investimento, por exemplo, tiver na casa dos 90%, 95% para o curto prazo, sem dúvida é um bom investimento. E por que isso? Numa LCI ou LCA, como a Verusca falou, tem isenção do imposto de renda, né? A letra de crédito do agronegócio, a letra de crédito imobiliária, são investimentos interessantes, principalmente para o curto prazo. Por quê? Porque pela isenção do imposto de renda, se você for cair naquela tabela regressiva do imposto, até 6 meses você vai pagar 22,5% sobre os rendimentos da sua aplicação. Ou seja, numa LCI ou uma LCA até 6 meses, com uma taxa entre 90% e 95%, ela pode ser interessante desse ponto de vista, porque pode trazer uma rentabilidade próxima dos 105%, 110% do CDI no curto prazo. Uma opção conservadora pode ser interessante. Certo. Então, quem está de olho em LCI e LCA, qual que é uma taxa boa? E você falou curto prazo. Quanto que seria esse período de curto prazo? Curto prazo de 3 a 6 meses, né? A gente tem sempre essa variação. E aí, uma taxa interessante seria entre 90% e 95% do CDI. A gente já viu taxas muito melhores, mas isso antigamente, cerca de 2 anos atrás, havia taxas muito melhores do que essa. Hoje, dificilmente você enxerga para esse período determinado de tempo, que é o curto prazo de 3 a 6 meses. E aí, quando você fala aí antigamente, isso tem relação com a taxa de juros que estava aí, né, lá no teto. Eu acho, tem a relação com a taxa de juros, tem uma relação bastante com o momento do mercado também, com a necessidade de financiamento dos bancos para esses determinados setores, enfim, eram momentos diferentes do que é hoje. Sim. E aí, falando da taxa de juros, amanhã a gente tem o primeiro, aliás, tem a decisão, né? Hoje tem o primeiro dia de reunião do Copom, do Banco Central, e amanhã eles vão anunciar a nova taxa Selic. Qual a expectativa do mercado? Olha, a taxa Selic deve recuar, que atualmente está em 7% ao ano, para 6,75%. Isso é praticamente consenso de mercado, ou seja, iremos novamente para o menor patamar da história da taxa de juros no Brasil. Só que mais importante do que essa decisão, dado que já é consenso do mercado que a taxa vai ser cortada 0,25 ponto percentual, vai ser o comunicado do Copom, né, do Comitê de Política Monetária, se
esses recuos, esses cortes de juros deverão continuar ou se o ciclo de corte se encerra por aqui e em 2018 a gente vai ter essa taxa aos 6,75 de uma forma estável até o final do ano. É mais provável que, inclusive pelo que o mercado já acredita, né, que 6,75 deve ser essa taxa para o ano de 2018. Dificilmente a gente possa ver mais um corte na casa dos 6,5, até porque também não deveremos ter reforma da Previdência, que seria um dos pontos aí para continuar cortando juros, né? E como você falou, se o mercado já espera esse corte, então quando a gente vê as taxas aí do Tesouro Direto, elas já estão todas embutidas, não vai ter nenhuma reviravolta aí nas taxas no mercado depois do anúncio da decisão, se ela vier como o mercado espera. Automaticamente o Tesouro Selic ele passa a ter um rendimento menor, né? Isso é um outro ponto interessante, muita gente acha que perde dinheiro, por exemplo, no Tesouro Selic quando o Copom ele corta a taxa de juros. Não funciona assim, até porque a rentabilidade dos títulos do Tesouro Selic ela é diária. Então, se, por exemplo, hoje é 7%, o Tesouro Selic está rendendo 0,0 alguma coisa. No dia seguinte, por exemplo, se o Copom corta a taxa de juros para 6,75, ele só vai cair esse rendimento diário. Essa explicação é sempre importante porque muita gente acha que acaba perdendo dinheiro nesse momento, que não é uma realidade. O outro ponto é, com essa expectativa do 6,75, já está na conta que os títulos do Tesouro IPCA e também do Tesouro Pré-fixado, vocês sabem que eles têm um valor determinado de negociação, né? Claro que você pode comprar uma fração daqueles títulos do Tesouro, mas isso aí já está praticamente embutido nesse preço, essa perspectiva de novo corte dos juros. Certo. E a gente está vendo um sell-off aí nos mercados internacionais, aqui também, a bolsa caiu bastante, por conta de dados melhores nos Estados Unidos, e eles mudaram um pouco a perspectiva aí, o mercado, de quanto que pode ter de elevação de juros lá. E a gente sabe que o mercado dos Estados Unidos é muito importante para a gente. Você vê alguma perspectiva de mudança para as decisões do BC? Se mudar alguma coisa lá no Fed, aí eles estão olhando, era a expectativa de 2 altas, agora estão pensando em 3, os dados da economia parece estar aquecendo mais rápido do que eles imaginavam por lá. Como que isso deve afetar o mercado de taxas aqui? Não, claro que isso é importante, né? A gente tem que sempre observar o cenário externo como um todo, né? E a gente vê um momento muito favorável no cenário externo. A bolsa, inclusive, subiu em dezembro e janeiro, os 2 meses subiram muito fortes, e não foi só a bolsa aqui no Brasil, né? Foi praticamente as bolsas do mundo todo. Mercados emergentes também acompanharam essa subida forte das bolsas. Mas essa questão, eu acho que envolvendo essa elevação da taxa de juros dos Estados Unidos é relevante, sim, mas também não acredito que é para esse pânico todo, como a gente viu ontem, por exemplo, o índice Dow Jones, um dos principais índices do mundo, né? Em termos de ações. Vale lembrar que, para quem não conhece o índice Dow Jones, onde são negociadas as 30 principais ações nos Estados Unidos, ontem chegou a recuar 6,1%. E eu vim acompanhando assim, em tempo real, tá caindo 3,9%, agora tá caindo 4%, agora tá caindo 4,1%, 4,2%. E foi assim, coisa de 5 minutos, um pânico generalizado, sem ter alguma notícia específica, né? Mas eu não acho que a gente possa ver alguma mudança nesse cenário de curto prazo, agora em 2018, para o Brasil, caso o Federal Reserve, ou seja, o Banco Central dos Estados Unidos, opte por aumentar mais uma vez a taxa de juros nos Estados Unidos. Claro que, de novo, é um dado a acompanhar, você tem uma movimentação no mundo todo em função dessa questão por uma série de razões, mas eu acho que a economia em 2018 no Brasil já está contratada. E qual que é essa? Por que eu digo contratada? Porque a economia, a expectativa de que ela possa crescer entre 2,5% a 3% nesse ano, em 2018, o PIB, né? A gente tem uma inflação próxima que deve ser 3,5%, 4%, não deve ser nada muito diferente disso, a não ser que a gente tenha algum impacto muito grande, especialmente em alimentos, em chuvas, clima, câmbio, mas a perspectiva é que fique em 3,5% e 4% IPCA e a taxa de juros em 6,75%. Então, em resumo, por enquanto, essa mudança expectativa de juros nos Estados Unidos não muda a rota esperada para a Selic por aqui. Não, por enquanto não. A gente tem até que observar, né? Até porque não é uma garantia também de que o Banco Central norte-americano vai começar a elevar mais a taxa de juros em função desses dados de emprego que saíram na última sexta-feira. Certo. A gente tem pergunta do Facebook, estamos ao vivo por lá, pode mandar a sua pergunta para o Roberto Indec. O Igor Barreto quer saber se com esse corte aí esperado para a Selic amanhã, se vale a pena migrar para fundos de ações
ou fundos multimercados? E aí o Alexandre Caramori também faz uma pergunta nesse sentido, quer saber se fundos multimercados são boas opções nesse momento de queda da taxa de juros. Eu acho que sim, mas vale lembrar que, por exemplo, há o perfil de investidor de cada um de vocês que estão nos assistindo, né? Tem muita gente que tem um perfil conservador e não tem estômago para aguentar essa oscilação na Bolsa. Por exemplo, ontem a Bolsa chegou a cair quase 3%. Claro que em dezembro ela subiu 6%, em janeiro subiu mais 11%, foram duas altas extremamente fortes. As ações de bancos como Itaú, por exemplo, Bradesco, Banco do Brasil, subindo mais de 20% no mês, o que não é nada normal. Mas eu acho que vale a pena o investidor brasileiro começar sim a se acostumar com uma taxa de juros mais baixa e começar a migrar parte do seu capital que está em renda fixa para investimentos um pouco mais agressivos, para buscar um pouco mais de retorno, um pouco mais de rentabilidade. Ou seja, fundos multimercados e fundos de ações são ótimas opções para quem quer começar a participar um pouco mais desse momento que seria oportuno para buscar rentabilidades mais interessantes, né? Certo, mesmo com esse pânico aí que se instalou, o fundo de ações ainda é uma boa opção, né? Deve ser momentâneo. Eu acho que fundos de ações são excelentes opções. Claro que há fundos de ações e fundos de ações. E aí tem que buscar a melhor opção que se adequa àquilo que você como investidor olha. É muito difícil para quem é novato conseguir identificar essas oportunidades, qual que é o melhor fundo. Mas a gente sempre passa, por exemplo, no site da Rico. A gente tem lá www.rico.com.vc, você tem uma aba de fundos de investimento, tem as nossas melhores indicações ou as indicações para esse determinado momento, né? Então é importante para que você acompanhe também as recomendações de cada instituição, porque certamente são, em geral, recomendações com credibilidade, né? Do Facebook, o Andrei diz que tem 50 mil reais para investir em renda fixa e ele quer saber se é melhor ele colocar somente um CDB, diversificar as aplicações ou se tem outras opções com boa rentabilidade e ele fala que não pretende resgatar antes de 6 anos. 6 anos é um bom período, né? Eu acho que é um valor interessante para quem tem esse valor, esse montante de cerca de 50 mil. Eu acho que pode diversificar sim, pode diversificar, por exemplo, num CDB de banco médio ou pequeno que esteja apresentando uma taxa próxima dos 120% do CDI, é uma aplicação conservadora, em geral é de 2 a 3 anos. Eu acho que uma outra parte no Tesouro IPCA também é interessante, por quê? Porque são títulos que acompanham a variação da inflação mais um prêmio fixado pelo governo no momento da sua compra, que eu acho que ainda está próximo, está numa taxa boa, né, se você for olhar os vencimentos mais curtos. A gente tem também alguns fundos de crédito privado que pagam cerca de 110, 115 ou até 120% do CDI, ou seja, são fundos conservadores, mas que pagam taxas bastante interessantes para os investidores. Claro que se quiser migrar uma parcela disso, sei lá, por exemplo, 20%, cerca de 10 mil reais, para um fundo multimercado, para tentar buscar um pouco mais de retorno dos investimentos, dado que é um período um pouco mais longo, eu acho que pode ser ainda melhor. Tem mais perguntas do Facebook. Francisco Lima mandou todos os dados aqui. Ele diz que está interessado numa LC com carência para 6 de fevereiro de 2019, taxa de 116% do CDI. Para investimento de curto prazo, vale a pena? Vale a pena. Acho que é uma taxa interessante. LC nesse período aí para um ano, eu acho que 116% do CDI é interessante. Mas, de novo, é interessante para quem é conservador, né? Interessante para um perfil de investimento conservador. É muito melhor, por exemplo, 116% do CDI do que CDBs de bancos tradicionais aí que a gente conhece de varejo, que pagariam cerca de 85%, 90% do CDI. Então, acho que é uma taxa muito interessante, especialmente se você comparar uma com a outra, né? O Genildo Valença quer saber se fundo de bolsa americana oferecidas por bancos se é uma boa aplicação. Questão de diversificação pode ser uma aplicação interessante também, né? Inclusive tem muita gente, a gente trouxe na semana passada aqui um especialista da área de fundos, José né? José Tibães, e ele estava comentando justamente sobre isso, um fundo que a gente tem distribuído de uma forma até relevante, o fundo da PINCO, né? Que é uma das maiores instituições do mundo em termos de gestão de recursos, e eles têm um fundo multimercado que investe propriamente, não no mercado de ações norte-americano, mas investe em títulos corporativos ou títulos estaduais nos Estados Unidos. Então, eu acho que do ponto de vista de diversificação, para quem quer fugir do Brasil, que já tem um patrimônio consolidado aqui, eu acho interessante.
Tem uma pergunta aí que eu acho que é um bom gancho para a gente falar de novo do mito da poupança. O pessoal insiste, o Tiago Silva está falando que hoje nem LCI ganha da poupança. Ou se ganha. Ele falou que a poupança é mais rentável, para ganhar dinheiro tem que ter dinheiro. Tem que ter, pelo menos um pouquinho, né? Mas ele está dizendo que tem que ser milionário. E aí vai ter queda da taxa de juros amanhã. Como ficam os ganhos de LCI, LCA, Tesouro Selic, né, que são coisas que a gente consegue, são mais próximas que a gente consegue comparar, em relação à poupança? Como eles têm aí, ou pelo menos o Tesouro, ele tem um desconto de imposto de renda, ele realmente vai render menos que a poupança? Não. Claro que vai depender da taxa, mas em geral não. Né? Se você for ver, com o novo corte da taxa de juros, que deve ser decidido amanhã, caindo para 6,75, você tem proporcionalmente um recuo da rentabilidade dos investimentos em renda fixa. E proporcionalmente também o recuo da rentabilidade da poupança. Para você ter uma ideia, eu estava fazendo uma conta aqui, Verusca. Deixa eu até olhar exatamente para passar para o pessoal. Com a taxa de Selic amanhã caindo para 6,75, a poupança ela vai passar a ter um retorno de 70% da Selic, é aquilo que a gente sempre passa aqui. Isso daria 4,72. 4,72 é bem verdade, líquido de imposto de renda, mas para você ter esses 4,72 ao ano, você tem que esperar aquele tal do mês versário, né? A rentabilidade ela não é diária, diferentemente do Tesouro Selic. A rentabilidade ela é mensal da poupança. Se você quiser resgatar, por exemplo, no dia 20 e o seu mês versário for só no dia 30, você acaba perdendo a rentabilidade daquele mês. Esse é um outro ponto importante também. E aí a poupança ela começa a ficar melhor do que outros investimentos em renda fixa? Ela pode até ficar. Claro que dependendo das taxas desses outros investimentos, mas em geral não fica. Por exemplo, uma LCI, uma LCA, que nem a gente estava falando de 90%, 95% do CDI no curto prazo, de 3 a 6 meses, sem dúvida vai ter uma taxa de retorno muito melhor que a poupança. Inclusive a gente já bateu bastante nessa tecla aqui, fazendo uma simulação de rendimento. Lá no site do Tesouro Direto você consegue fazer uma série de simulações para olhar isso. E lá no meu canal, no Radar do Dinheiro, no YouTube, eu também já divulguei alguns vídeos falando sobre isso, para mostrar que, de fato, a poupança ela acaba sendo, em geral, sempre pior do que outros investimentos. Se você for pegar fundo de investimento de renda fixa com uma taxa de 1,5% ao ano, taxa de administração, claro que esse fundo vai se tornar menos rentável do que a poupança. Mas você tem, por exemplo, alguns CDBs de bancos médios e pequenos, que seja para um ano, que você tem uma taxa de 115% do CDI, LCI, essa LCI e LCA que eu bem mencionei, eles todos continuam ainda sendo muito melhores que a poupança. Aliás, esse é o trabalho de uma instituição, uma plataforma digital, do qual a Rico atualmente, é buscar oportunidades melhores e muito melhores do que a poupança, mesmo para aqueles investidores conservadores. Eu sugiro para que vocês entrem lá na plataforma, na área logada de clientes, você tem uma série de opções e pode ter certeza que 90% daquelas opções ou 95% daquelas opções vão ser melhores do que a rentabilidade da poupança. E o próprio José Tibães, quando ele veio na semana passada, ele explicou, né, como funciona aí essa matemática dos fundos. Ele falou dos fundos referenciados DI, que são super conservadores, e que ele deu um limite aí de 0,6% de taxa de administração. A gente fez até uma matéria, ele indicou 5 fundos referenciados DI que respeitam essa taxa de administração de até 6%, então tem alguns com taxa de 0,3%, 0,4%. Que aí a pessoa não tem esse problema de investir num fundo e acaba pegando menos do que a poupança de rendimento. Sim. Então ele já tem as indicações. Procura aí no site do Infomoney, fundos super seguros que você acha as indicações do Tibães. Tem coisa muito melhor que a poupança, né? É só procurar, mas tem muita coisa melhor que a poupança. É fácil. Atualmente é fácil de achar pela quantidade de opções, pelo leque de opções que a gente abre e mostra para todos os investidores hoje, né? Só para deixar claro, você comparou aí o rendimento de como vai ficar a poupança depois da decisão de amanhã com LCI, LCA, LC. Eles são isentos de imposto de renda. E o Tesouro Selic, que tem a incidência de imposto de renda, como que vai ficar? Ele vai perder da poupança? Olha, o Tesouro Selic ele ainda não perde da poupança, tá? Mesmo também com esse corte de taxa de juros, em especial para quem pode segurar 2 anos ou mais, que a tabela do imposto de renda ela é regressiva e ela chega no seu menor patamar, que é de 15%, aí fica um pouco mais claro isso aí.
mas para quem investe até um ano ainda não perde da poupança. Até um ano, então, mesmo com o desconto, porque quanto mais tempo você deixa, menos você Sim. paga de Claro que os primeiros 30 dias você tem IOF, você tem imposto de renda com a maior alíquota de 22,5%, você acaba perdendo, mas é uma fração até relativamente pequena. Mas de novo, eu acho que com uma taxa de juros em 6,75, o público brasileiro precisa começar a se acostumar a tirar um pouco a parcela dos investimentos em renda fixa e migrar isso para investimentos que não vou chamar de alternativos, mas alternativos para as pessoas que até hoje só tiveram investimentos em renda fixa. E passar isso, por exemplo, para fundos multimercados, passar inclusive uma parcela para o mercado de ações. Mas, de novo, você entra no perfil de cada um, no objetivo de cada um, nas necessidades do dia a dia de cada pessoa, de cada investidor, mas é preciso começar a buscar outras opções. A última pergunta aí do Facebook, o Felipe Guimarães diz que tem títulos de tesouro pré-fixados com taxa de 10,7% ao ano. Ele não vai precisar desse recurso no curto prazo, ele quer saber se vale a pena realizar agora, quando a Selic cair, já que o valor do título vai aumentar, e reinvestir no Tesouro IPCA. Não, deixa lá, né? 10,7 de taxa que ele falou? 10,7. 10,7 é uma taxa muito interessante, especialmente se você considerar que a taxa de juros vai para 6,75, né? Então... aliás, bastante considerável essa taxa. Ele Sim. deve ter comprado há um bom tempinho já. Tempo. E a inflação está baixa também, Exatamente. né? O juro real, o ganho real é Exatamente. importante. Eu sugiro agora manter esses títulos do Tesouro pré-fixado com uma taxa aí bastante elevada. Bom, infelizmente nós não temos tempo para responder todas as perguntas de vocês, mas muitas das explicações aí de como funciona o mercado você encontra no e-book do Roberto Indec, né? Exatamente. Acesse meu e-book lá no site da Infomoney. Se você não conseguir encontrar, você vai lá no Google, procura e-book de renda fixa, vai estar disponível para todos vocês de forma gratuita, absolutamente atualizado, né? Isso que é o mais importante também, com as novas regras do FGC, com a tabela de rentabilidade, já contando números de 2017, enfim, baixe lá de forma gratuita. E também, para quem quiser acompanhar um pouco mais do nosso trabalho, ou tirar um pouco mais de dúvidas, lá no meu canal No Radar do Dinheiro no YouTube, também acessem, sigam o meu canal. Aliás, tenho gravado muitos vídeos de fundos imobiliários, muita gente pedindo fundos imobiliários, né? Parece que voltou a entrar na moda, né? Depois de 2016 e 2017 terem retornos interessantes. Então acessem lá o meu canal No Radar do Dinheiro, tanto no YouTube quanto no Facebook. Também a página ficou disponível, cheia de informações, mercado de ações, renda fixa, fundos imobiliários, enfim, investimentos em geral. O link aí para o e-book está no Facebook, na caixa de comentários, então você pode achar o link direto para o e-book do Roberto Indec. Roberto, muito obrigada por vir aqui responder as dúvidas dos nossos leitores. A gente volta a se falar na semana que vem, ressaca de carnaval. Nem semana que vem, né? Porque terça que vem estamos, não é nem ressaca, só na outra. É carnaval, assim. então, semana que vem não tem. Vamos vai estar no bloquinho da chupeta e da mamadeira. Vamos liberar o pessoal para pular um pouquinho, se divertir então vai um pouco. pular carnaval, mas não gastar muito, tem que sobrar dinheiro para investir. Na outra terça-feira nós estaremos aqui. Obrigada pela sua audiência.